bom dia, Conversando Água. Começando agora o programa 235-235. Pode começar a falar suas merdas aí agora. Tchau, vou ali dar uma cagada. Conversando Água. Conversando Água. Conversando Água. Bom dia, Conversando Água. Eu quero dizer que eu sou que nem essa moça aí que falou agora. Eu só começo o dia fazendo merda. Muito bem, Bruno. Né? Não tem coisa melhor. E olha que eu sou recriminado às vezes por causa disso. Mas eu acho sensacional. Bora, Conversando Água. Bom dia. Já que a gente começou aí, já escatologicamente falando, eu quero dizer pra vocês que uma das coisas que aconteceu comigo depois que eu parei de beber foi que o meu intestino passou a não funcionar direito. Quando eu bebia a semana toda, a partir da terça-feira, só a segunda-feira me livrava do alcoolismo, meu intestino era perfeito, já acordava daquela plá, 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 entendeu? Agora não. Agora eu tenho que ficar aqui à base de tomando aveia com mamão, comendo ameixa, pra poder o intestino funcionar. E ninguém fala disso, viu? Olha a denúncia. Estou anunciando aqui. Ninguém fala nas escolas aí os benefícios do álcool. Para você acordar já com a diarreia maravilhosa, já com dores estomacais, já cagando, já cansado, entendeu? Já abatido para encarar a vida. Ninguém fala dos benefícios do álcool, ok? Denúncia no Conversando Água. Minha gente não precisava ter começado o programa assim, né? Eu devia ter cortado o finalzinho aí do áudio de Dona Luzinete, para não inspirar vocês aí nesse caminho tortuoso, igual a um intestino delgado. E para terminar de estourar o tubo de imagem aqui do meu juízo, rapaz, eu ligo a TV, vendo Bom Dia Pernambuco aqui, tá passando aqui uma matéria dizendo que a moda agora é pastel e pizza de morango do amor, velho. Puta que pariu, aí fica difícil. A pessoa só vai bebendo mesmo pra aguentar um negócio desse. Pastel e pizza de morango do amor, porra. Onde é que a raça humana vai chegar, gente? Tem que ter limite isso aqui. Mas deixa eu capotar o assunto. Aqui rapidinho, no começo do programa já, para contar uma coisa para vocês que aconteceu agora comigo. Aqui em casa, né, tem umas formiguinhas, pentelhas persistentes assim, aquelas pequenininhas pretas que fazem uma filinha e tal. E a gente dedetiza a casa com frequência, mais do que eu devia, inclusive. A formiga sai, eu acho que ela tá ligada, inclusive, na agenda da dedetização, porque ela não sai porque foi dedetizada, ela sai porque ela sabe que o cara vem dedetizar. Aí ela vai dar um passeio em outro canto, chega no outro dia ela volta, é impressionante. Aí a gente já identificou assim os caminhozinhos dela, pra onde é que ela entra, onde é que sai. Tem o buraquinho, a gente já fechou o buraquinho com silicone. Mas é foda, porque agora eu acho que elas estão vindo de fora, assim, elas fizeram um buraco na fachada, alguma coisa dessa, estão se escondendo fora do apartamento. Mas a questão é, Larissa tinha falado, bota uma isca aí, um negócio, que elas vão se acumular aí no balcão, não sei o que, e a gente consegue observar aí a dinâmica, de onde é que ela vem, de onde é que ela tá indo, não sei o que. Né? Eu já fiz isso e tudo, mas hoje de manhã, por acaso, eu abri o micro-ondas e meu irmão tava cheio de formiga dentro, velho. Veja só que bando de formiga burra do caralho. Tinha muita, o micro-ondas é branco dentro, né? Aí, cacete, quanta formiga aqui dentro. Não quis nem saber por que é que tava cheio de formiga dentro do micro-ondas. Ou como elas tinham entrado, foda-se, eu simplesmente liguei o micro-ondas na potência mais poderosa, deixei 1 minuto e dizimei realmente uma colônia de formigas inteira praticamente. Tudo bem que daqui a pouco elas voltam, mas fica a dica aí. Se vocês quiserem matar as formigas de casa, deixa a porta aberta e suja o micro-ondas dentro de alguma coisa que vai atrair formiga. Quando ela tiver cheio de formiga, aquele negócio lá fervilhando, fecha a tampa e liga. É isso. E o mais legal é que não precisa nem limpar, porque elas simplesmente evaporaram, assim, tipo, ficou uma ou outra. Mas elas desapareceram completamente, obliteraram, sabe assim? Não é que elas morreram e o cadáver ficou lá. Simplesmente sumiu a formiga, velho. Evaporou mesmo. Fica a dica aí. Rapaz, olha, se existisse um inferno para as formigas, eu acho que seria esse, né? Eu imaginei a bichinha lá comendo um restinho de comida, tudo feliz, tudo se esbaldando, e de repente começa aquela onda de calor, né? E ela, meu Deus, o que é isso? Começa a se ajoelhar e pedir perdão, e uns começam a simplesmente, né, se desintegrar, e outras olhando assim, e aquele desespero total, tomando conta de todas. Cara, que final triste para a pobrezinha da formiga. Se sobrar um pozinho, formiga, Will, bora no café, que isso é bom pra vista. E outra dica, nessas lojas aí, Feira, Costa, essas coisas, de atacadão, vende um tal de Formitol, velho. Não precisa nem tu contratar a firma de detetização.
tu pega esse formitol, olha o caminho das bichinhas, eu já fiz isso aqui. E deu certo. Claro que depois volta, né? Mas passa um tempo bom. Aí você vai lá e bota esse formitol, que ele atrai as bichinhas, aí elas vão comendo, leva ainda o restinho para o formigueiro delas, e aí o negócio vai todas elas se envenenando loucamente. Eu imagino que o formitol deve estar um barato legal, né? Aí a pessoa não aguenta. Sabe que vai morrer, mas aí mergulha nesse prazer infinito. Bichinha da formiga, coitadinhas. Me lembrei de Esminiguido, aquela formiguinha crente. Aquela ali merecia morrer. Rapaz, as formigas aqui, elas comem formitol no café da manhã, Paulinho. É triste o negócio. Quer dizer, né? Eu tô reclamando, mas podia ser pior, né? Podia ser escorpião, né? Barata, rato, cupim, maruim tem, né? Muriçoca também tem de vez em quando. Mas tá rolando uma praga de escorpião aí, viu? Larissa disse que no prédio lá do sócio dela, no apartamento, o cara mora no andar alto, assim, tipo 20º, e o escorpião sobe. Parece que a colônia de escorpião se instalou dentro da encanação do prédio. Eles não precisam mais nem ir do térreo pro último andar, eles simplesmente fizeram o próprio cortiço deles lá, uma colônia de escorpiões dentro das encanações do prédio. Então, eles estão se reproduzindo assim, em vários andares, velho. Veja só que estratégia. Rapaz, assim que o Will falou de formiga, eu tava esperando ouvir o resto dos áudios aqui para dar justamente a desdica do formitol. Porque eu acho que formitol para as minhas formigas aqui, e para de Will também, pelo jeito, é igual a Detefon para Fleet, sabe a baratinha de Fernando Gonzalez lá das tirinhas de Nickel Náusea, né? Sabe, as formigas adoram, porra, formitol. Eu boto formitol aqui, bicho. Mas, meu irmão, a única coisa que acontece é que elas meu irmão, elas craudeiam o formitol, velho. Elas ficam loucaças mesmo pelo formitol, sabe? Mas não morre nenhuma, não, velho. Acaba o formitol, elas comem, acaba o formitol e depois elas seguem a vida que segue. Agora, elas são loucas, velho. Elas adoram. Mesmo é que nem botar leite condensado pra mim assim no chão, sabe? Eu vou pular com a cabeça dentro, velho. É a mesma coisa com as formiguinhas aqui. Não resolve, não. Foda. Rapaz, aqui tem muriçoca. Tem até bastante muriçoca. Assim, não chega a ser um desespero, não, mas é chato. Mas assim, que tinha antigamente aqui, né, na casa do meu irmão, que é ali atrás onde eu morei a vida inteira, que é no outro apartamento, assim, pra trás, era maruim, velho. E maruim é desesperador, velho. Pelo menos quando eu era pirraia, meu irmão. Eu vivi com as pernas todas encaroçadas de pereba. Por causa da porra do maruim. Então era uma horinha, assim, acho que de 5 às 6. Velho, eu me ajoelhava, olhava pro céu e dizia, meu irmão, me leve, mas não me deixe aqui desse jeito, não, velho. Puta que pariu, mas maruim é foda. Não tem não aqui, acho que maruim não tem não. Eu não vou nem falar, né, velho? Fudeu, né? Agora eu já falei. Apoio aqui em casa o formitol funcionou, viu? Um período. Claro que depois ela volta, né? Mas passa uns meses aí, sempre sem formiga. E eu tive outra experiência com o derivado do formitol, que é o baratol. O baratol, eu deixei meu carro parado aqui uns meses. Na época da pandemia, não sei, eu acho que foi. Muito. Aí, eu sei, bicho, quando eu entrei no carro depois, apareceu um monte de baratinha pequenininha do carro. Aí o cabo do Lava Jato lavou e disse, ó, se continuar aparecendo, bota formitol, o baratol. Bicho, não deu outra. Começou a aparecer, não teve demora. Eu botei o baratol, velho, nos cantinhos do carro, deixei fechado lá uns 2, 3 dias. Meu filho, quando eu abri, tinha lá um cemitério de baratinha, velho, aquela miudinha, tá ligado? Olha, não tinha pra menos de 20, 30 não. Eu digo, caralho, tinha esse monte de barata aqui dentro, eu não via. Que a bicha fica intocada, né? Nas paradas de sucesso lá do carro. É impressionante. Pois a minha funcionou. Vocês estão com umas formigas muito doidas aí, então. Essa formiga é frequentadora do Provinho e do Iraque. Minha formiga é muito doida e elas gostam de passear na parede em frente à pia da cozinha, sabe? E aí eu sou por fases, assim. Eu tenho horas que eu viro aquela entidade de horror cósmico das formigas que eu fico... Ela passa ou mato. Só que aí elas não devem saber. Minha ideia era o seguinte, assim. Eu vou matar toda formiga que aparecer aqui na minha frente, porque elas um dia vão se tocar, assim. Acho que evolutivamente, talvez elas tenham criado um instinto de que, velho, não vá pra aquele lugar, porque ali ninguém volta, sabe? Sei lá, Railé, né? Algum lugar desse, assim. E aí Mas, velho... mas não adianta, assim. Aí uma época também eu deixei, vou deixar elas pra ver o que acontece. Aí elas não continuaram lá. Aí botei formitol nesse lugar, foi aí que eu acompanhei a saga de consumo ensandecido delas pelo formitol. Mas é isso, eu tô na fase horror cósmico. Toda vez que eu vejo uma formiga, eu meto a mão, tá ligado? Coitada da bichinha. Coitada não, né? Foda-se. E Paulinho, essas baratinhas são foda, né, velho? Porra, essas baratinhas. E diz aí, é isso mesmo, velho. Quando elas começam, irmão, pra tirar é foda. Ainda bem que era no carro, né? Um sistema fechado, né? Que aí é mais fácil, né? Mas, meu irmão, quando elas aparecem é foda, velho. E o porra, escorpião eu tinha muito.
na casa de... Quando eu tava no Poço da Panela, logo que eu saí da pandemia, logo que eu voltei da praia, eu fui pra uma casa lá no Poço da Panela. E meu velho, ali era foda, assim. A casa era bem detetizada, então... Mas todo dia de manhã fazia parte da minha rotina passar uma vassourinha pra tirar as baratinhas e os escorpiões mortos que tinham no chão, velho. Muito, meu irmão. Era um negócio incrível. Eu nunca tinha visto escorpião de verdade, assim. Mas, porra... Rapaz, não sei se aqui na capital a turma também chamava escorpião de lacral. Porque lá em Limoeiro, onde eu cresci, a primeira vez que eu vi um escorpião na casa da minha avó matou, ela não chamou de escorpião, chamou de lacral. Isso é um lacral. Tem um lacral e tem a lacraia. A lacraia é diferente, tem uma centopeiazinha, né? Que também tem um ferrãozinho na rabeta. Mas o escorpião a turma chamava de lacral. Depois de velho foi que eu fiquei sabendo, rapaz, isso é escorpião mesmo. Ô, rapaz, não sabia não. Foi tipo lacral. Porra, Paulinho, eu tô sabendo hoje, ó. Eu achava que lacral, eu já ouvi lacral. Eu achava que... Agora, realmente, assim, eu ouvindo essa palavra, me vem assim na cabeça um escorpiãozinho pequenininho, sabe? Mas eu achava que era uma outra espécie. Sabe? Outra espécie mesmo. E eu não sabia, não. Pode ser que seja, viu, Frederico? Pode ser que seja. A minha memória já não é essas coisas, né? Em razão do acentuado uso de cannabis. Pode ser que eu tenha me confundido, mas eu acho que eu me lembro minha avó matando um escorpião que era realmente miudinho e dizer, isso é um lacral, meu filho, não chegue perto disso aí. E aí eu gravei essa imagem na minha cabeça, né? Mas pode ser que seja uma espécie de escorpião realmente menor. Dizem que tem um amarelo que é pior ainda que o preto, né? Não sei. Vamos deixar aí para nossa audiência, que é especialista em praticamente nada, né, nos esclarecer essas dúvidas que reinam aqui nesse momento. Rapaz, Paulinho, deixa eu voltar no teu assunto aí sobre essa questão da bebida alcoólica, suas idas ao banheiro. Isso era porque eu acho que você tomava Heineken, né, velho? Eu sempre sou dessa tese. Eu não gosto de Heineken, eu já falei isso aqui várias vezes. Heineken, pra mim, se eu tomar muita Heineken, no outro dia eu não tenho ressaca, eu tenho chikungunya. E aí ela vem acompanhada de febre, diarreia, tudo que um chikungunya tem, né? No seu caso, acho que não era tão pesado. Vai ver que ela regulava realmente seu intestino. Mas Heineken foi feita pro cara cagar, velho. Pode ter certeza disso. Sobre essa questão de formigas aí que vocês estão falando, formigol e tal, não sei o quê. A dica que eu dou pra Will aí, velho, é troque o fornecedor aí de detetização. Porque eu acho que elas estão acostumadas com o veneninho dele. Lá em casa, velho, o cara que vai lá, detetiza barata e formiga e não aparece. Às vezes que eu vejo uma pra lá, que eu vejo o caminho, tá vindo de fora da casa do vizinho, coisa parecida, sabe? E aí ele deixa um veneninho lá pra gente botar, que a gente pode botar na seringuinha, ou então só passar um pozinho que tem no ponto onde elas estão vindo, que ou bloqueia, ou mata exatamente onde elas estão, entendeu? Mas é fenomenal. Formigol, eu concordo com o Fred, aí é lanche, né? Pra essas formigas de hoje. Mas eu acho que o problema vai estar no seu fornecedor aí de dedetização. Cereja, eu tô sentindo falta, viu? Tô sentindo falta. O organismo tá pedindo aqui, né? Pelo menos uma parte dele. Eu acho que talvez no meu corpo hoje seja rolando algumas batalhas internas, né? Que eu não tenho conhecimento. Eu acho que o fígado pede uma coisa, o intestino pede outra, a cabeça pede outra também. E eu fico aqui perdido no meio desse tiroteio, cara. Eu tenho uma história que aconteceu comigo. Eu tenho familiares que podem provar isso, porque eu não fui ferroado por um escorpião, mas eu fui pinçado por um escorpião quando eu tinha 4, 5 anos de idade, né? Eu me lembro muito, assim, se você for me perguntar umas memórias de infância, assim, eu me lembro muito dessa situação. Porque eu me lembro muito quando levantou um tapete, que era um tapete de palha, que eu tava deitado, daqueles grandes que ficavam na sala, na casa da minha tia, isso lá em Sobradinho. E aí eu me lembro muito quando levantou o tapete, tava o bicho lá. Era um escorpião branco até. Só que aí correram comigo pro médico, tal, não sei o que, botaram o bicho dentro de um pote, o médico ver também. E aí quando chegou lá, ele identificou que pelo que tinha na minha pele, eu tinha sido pinçado e não ferroado. Quer dizer, ele resolveu me beliscar com as pinças do que meter o ferrão em mim. Acho que pode ter sido essa a minha sorte. Se bem que disseram que o branco não era venenoso não, né? Mas também eu não tava afim de ver qual era. Mas é isso, eu já fui pinçado por um escorpião. Tá certo. Lá no Bongi, escorpião era lacral também. E na casa que eu morei, lá no Bongi, a gente, assim, dia sim, dia não, pegava um escorpião. E a gente já tinha manha, assim, de, por exemplo, colocar o escorpião no pote de maionese. E aí, no outro dia, a gente pegava outro e deixava dentro para eles brigarem, então. A gente tinha um esquema também, eu e meu irmão, que o escorpião estava lá parado, a gente tinha manha de fazer um círculo de álcool com a garrafa assim, esguichando de longe em torno dele, e ele não se ligava. Aí a gente tacava fogo, o escorpião ficava rodeado de fogo, e ele é burro o suficiente para tentar atravessar o fogo, e quando ele está atravessando o fogo, ele fica paralisado, sei lá que merda que dá, e ele acaba morrendo queimado. Eu lembro até hoje do cheirinho
né, do escorpião queimando. Era escorpiãozinho assim, meio begezinho, sabe, meio amarelinho, sei lá, claro ele. E tinha ocasião também, assim, de repente a gente via uma barata. Eita, porra, uma barata ali, vamos matar. A gente, não, peraí, que tá vindo escorpião. Não é piada, não. Aí vinha escorpião assim, e metia o ferrão do rabo na barata. Aí depois que acontecia isso, a gente jogava álcool em cima e fazia um fogaréu também. Caralho, bicho, Mad Max dos insetos no Bongi, porra. Aqui Luiz Amel fica puta com essas histórias. Será que ela defende o direito dos escorpiões também? Rapaz, isso de certa forma pode ser até cruel, mas eu me lembro também, lá de Sobradinho, quando aparecia uma aranha caranguejeira, a farra que era queimar a aranha caranguejeira. Eu não sei como é que é essa parada aí da proteção das aranhas caranguejeiras também não, aí se o Luiz Amel vai ligar pra isso. Mas era uma farra do caralho, pô. Jogar o álcool na bicha, parece que ela cegava, ficava muito doidona, correndo pra lá e pra cá, depois riscava o fósforo, a bicha saía parecendo uma bola de fogo. Era a diversão da criançada. E agora eu trago para vocês uma informação importante, viu? Hoje, dia 27 de agosto, é simplesmente o dia do psicólogo. É exatamente, esse profissional aí que é tão sobrecarregado com as frustrações, com os traumas, as coisas dos seus pacientes, e quando chega em casa não tem com quem desabafar, né? Por isso que Diana Moura desapareceu aqui do podcast. Deve ter sido por causa disso. Tá se tratando. Por isso que Júnior Black, nosso saudoso Júnior, Zé Wilson, já perguntava, há muitos anos atrás, quem é o psiquiatra do psicólogo? Então, parabéns aí a todos os psicólogos pelo seu dia. Eu vou aproveitar e dar parabéns para minha irmã, Gabriela Cerejo. Família do Cerejo. Que não escuta esse podcast, mas já porque ela é psicóloga e é uma das melhores psicólogas que eu conheço. Uma pessoa fantástica, um ser humano fantástico, que não poderia ter outra profissão que não fosse psicólogo. E agradecer a todos os psicólogos, que eu acho que se não fosse eles, a coisa estaria muito pior. E agora com vocês, Você Sabia? Você sabia que o consumo de néctar fermentado por abelhas podem deixá-las embriagadas? Pois é. Cientistas verificaram que a abelha, quando ela dá aquela chupadinha gostosa no néctar fermentado, ela apresenta um comportamento semelhante à embriaguez. Apresenta um voo desajeitado, fica tonta, fica cambaleante, né? Fica ligando para ex, essas coisas todas que gente embriagada faz. Aí, quando elas chegam na colmeia, as guardiões percebem esse comportamento e barram a entrada delas. Pois é. E se for uma reincidência, elas chegam a ser expulsas da colmeia. Veja você que intolerância com o pobrezinho da abelha embriagada, né? Eles metem uma justa causa na abelha, né? E, inclusive, a justa causa embriaguez no trabalho dá justa causa aqui na nossa vida dos seres humanos. Na vida das abelhas também, né? Essa é uma notícia bem interessante, que eu trago para vocês e me deixa um pouco triste, por quê? Porque tem até a abelha ficando bêbada e eu não fico mais! Você sabia? Acho que vai ver que é por isso que Mussum chama cachaça de mé, né? Deve ser por causa da questão da abelha aí. Falando em abelha, deixa eu contar uma história aqui para vocês, muito interessante, uma grande lição aí de como separar o seu lado profissional do pessoal. Estou falando aí de uma moça que ganha a vida fazendo conteúdo adulto e ela só veio bombar de verdade aí nesse mercado quando ela anunciou que tinha feito vídeos aí, tinha ficado com 583 homens num intervalo de 6 horas. Faça uma conta aí, 583 por 6 horas. E aí vocês verão que não teve sossego e provavelmente ela teve aí que maximizar o aproveitamento dos orifícios do corpo. Mas, enfim, o corpo dela é a regra dela, né? A história fica curiosa porque ela se declarava viciada em trabalho, workaholic, certo? Assim, em fazer conteúdo adulto. E a família teve que intervir. O marido dela se juntou com os pais dela para fazer aí uma intervenção para dar uma desintoxicada na moça, porque ela realmente não conseguia parar de trabalhar, né? Visto que conseguiu aí a façanha de 583 pirocadas em 6 horas. Vou deixar o link aqui para vocês verem que realmente quando você estiver reclamando aí do seu trabalho, entenda que o importante é aquele ditado, né? Trabalhe com o que você gosta, que você nunca mais vai gostar de nada. Rapaz, isso aí é só mais um sintoma de que o capitalismo é selvagem e devora todos os orifícios do ser humano. E também temos que lembrar que o workaholic é apenas uma palavra bonita e em inglês para dizer que a pessoa é um trabalhador fudido. No caso da menina aí, fudida 583 vezes em 6 horas. Impressionante. E nesta manhã ventaneira de 29 de agosto, eu trago para vocês uma
Curiosidade cinematográfica. Você sabia que é no dia 29 de agosto que começa o enredo do grande clássico francês Amélie Poulain? Pois é, começa assim. É 29 de agosto e em 48 horas o destino de Amélie Poulain mudará. Quem não viu, veja, isso é massa. Você sabia? Curiosidade cinematográfica. E hoje também é dia de combate ao fumo. Então, para você, meu amigo, que é um chaminé, para você, minha amiga, que é um chaminé, hoje é o dia que você deve colocar a mão na cabeça, acender um cigarro e pensar no que você está fazendo com seus pulmões e com a sua saúde. Né? O curioso é que aqui no podcast a gente tem aí fumantes e a gente vai poder fazer comparações aí do primeiro episódio e do último episódio quando ele acontecer e comparar se nossas vozes foram impactadas pelo fumo, porque a gente também fuma passivamente. Eu fumo passivamente, minha vizinha de baixo, ela realmente, o tempo que ela está acordada, ela está fumando e, já falei isso aqui, né? Fumando e fazendo brownie. Então, assim, do apartamento dela emana um cheiro intenso de brownie assando e de fumaça de cigarro. É um negócio, sinceramente. Mas é isso, né? Você olha, cara, eu já encontrei a mulher no elevador e foi difícil. Foi difícil essa viagem de elevador com aquela mulher. E hoje também seria aniversário de Michael Jackson, né? Hoje teria lá no rancho dele algum tipo de festinha infantil com palhaço, mágico, muito algodão doce, bolo, né? Sacolinhas, essas coisas que permeiam as festinhas infantis, né? Então é isso. Então, hoje, na verdade, é parabéns de Michael Jackson, né? Porque vocês sabem que o parabéns no aniversário você está sendo felicitado por não ter morrido, né? Por ter conseguido passar mais um ano vivo. E aí não é o caso do rapaz. Rapaz, essa questão do fumo é uma coisa muito importante. Porque eu já fui fumante, mas eu fui um fumante muito melado de merda, né? Eu era daquele que fumava sexta-feira, eu fumava quando bebia, né? E ainda hoje eu descobri que eu gostava mesmo era do ritual de fumar. Aquela coisa do vamos ali fora, fumar um cigarrinho, bater um papo na casa de alguém, num ambiente legal. Quando inventaram o tal do fumódromo, o cigarro foi perdendo cada vez mais a graça pra mim. Porque eu não era de fumar em casa. Nunca tinha visto isso. E aí eu descobri que fumar pra mim era verdadeiro um ritual. Ainda hoje, quando tiver um lugar assim, que tem uma varandinha, um lugar assim onde a galera vai fumar, vai bater um papo, que não tem cara de fumódromo, eu gosto ainda de fumar um cigarrinho. Mas por puro prazer, realmente. Eu não acredito que seja vício mais não. Porque já tá bem desvinculado da bebida, que era o principal vício que eu tinha. Mas é isso, acho que foi um amigo meu que me disse, que ele disse, rapaz, se eu fosse tu, eu parar de fumar, que tu fuma tão pouco. Aí eu peguei isso pra mim, realmente parei e transformei no ritual. Eu acho que é a dica que eu dou hoje, assim, pra quem é fumante realmente, pra tentar enxergar exatamente onde é que o cigarro se encaixa melhor dentro da sua vida, que não lhe faça mal. Aquela história que a gente já conversa faz tempo e que a gente escuta bastante. Fazer com moderação, né? Eu acho que moderação é o grande segredo da humanidade. O problema é conquistá-la. Mas é isso. Sobre Michael Jackson, gosto bastante dele ainda. O disco de Thriller é um que vive passeando pela minha frente aqui no iTunes e tal, não sei o quê. A fase Jackson 5 nem se fala, eu gosto bastante também. Mas é isso, vamos embora. Agora, quem podia trazer um depoimento aqui sobre o fumo é a nossa querida Cecília Meira, né? Eu quero ver vocês dançando! Que é uma fumante ainda invertebrada. Dizer como é que ela tá aí, a sua relação com o cigarro, como é que tá essa história, né? Esse Google, que vive um Google aí, né? Podia dar esse depoimento aí para nossos queridos ouvintes, dizer como é que tá a sua história, se há um combate contra esse tabagismo ou não. Você já aceitou realmente isso? E é isso aí, a gente tem mais aqui viver da forma como a gente quer, tentando pensar no que é melhor ou não pra gente, né? Diga aí, Cecília Meira. Olha aí, bem observado por Wilpes, dia de combate nacional ao fumo. Eu que estou parando de fumar há 16 anos, né? Mas venho melhorando cada dia mais. Inclusive, depois que eu parei de beber, o fumo baixou consideravelmente, né? O fumo de tabaco, né? Fumo de tabaco. O restante eu continuo num consumo até razoável. Mas vamos parar de fumar, gente, povo safado. Vamos parar de fumar, que a gente tá com uma certa idade aí. Não é brincadeira, não. E eu queria saber se essa tua vizinha aí, ela tem brownie, sabor Marlboro pra vender. Paulinho, eu tenho certeza absoluta que o brown dessa mulher tem partículas de cinza de cigarro. Não tem como, né? Nesse ambiente aí que eu descrevi para vocês, a pessoa fazer brownie
e não ter um pouquinho de alcatrão, nicotina ou papel queimado misturado ali, velho. Sinceramente. Porque é como eu te digo, meu irmão, o cheiro de cigarro é forte e o cheiro de brownie assando é forte também. Só que é assim, sabe? O cheiro do brownie é na cozinha e ela fuma na varanda. Mas mesmo assim, pô, você chega aqui em casa, certamente essa fumaça deve chegar nesse brownie que ela tá fazendo. Nesse momento, inclusive, a mulher, eu acho que acordou aí, tá começando a ligar a chaminé. Rapaz, fiquei curioso, viu? Vou provar o brownie dessa senhora aí, viu? Brownie sabor derby suave. Rapaz, e Bruno Cereja botou Cecília aí na berlinda mesmo, viu, bicho? Encoxou ela na parede aí, minha filha, vai fumar mesmo a vida toda? E ela trabalha com a voz, né? Ela tem a voz de veludo, conhecida como a voz de pantufa numa noite fria de Garanhuns. Então, é uma coisa a se questionar mesmo, viu? Vamos ver se ela vai se pronunciar aí ou vai fugir da parada. Mas tem essa, né, bicho? Vai que é a nicotina que dá aquela encerada assim nas cordas vocais, sabe? No dia que ela parar de fumar, velho, pode ser que ela não consiga mais cantar, bicho, sabe? As cordas vão perder aquele timbre, sabe? E aí fudeu, velho. É bom ter cuidado com essa porra. E agora updates aí do festival Burning Man. Vocês sabem que rola esse festival no meio do deserto. Pior ideia de todos os tempos. Pior do que você querer escalar uma montanha e chegar no topo. É você ir pro meio do deserto pra essa porra desse festival. Eu conheço pessoas que já foram. É um festival essencialmente de gente rica, porque você tem que... Você paga muito caro, você tem que ir com trailer pra morar, enfim, essas coisas todas. Tem gente que vai pra barraca, vai, mas se fode. O festival esse ano começou com um vendaval, que levou embora várias barracas, né? Aquela coisa, tempestade de areia, enfim, quase que fode tudo. E agora eles estão passando por tempestade de água mesmo, né? A água já está dando no meio da canela, tá todo mundo nas suas barracas lá pensando se fica, se vai embora. E o festival nem sequer começou ainda, nada do festival. Começou a rolar no passado também, caiu um dilúvio que quase que fode o festival, se não tiver fodido, não sei. Mas é isso, as pessoas que estão indo para o meio do deserto, né, para se divertir no festival, estão realmente se lascando com as mudanças climáticas. O Burning Man não é mais o mesmo. Rapaz, eu acho que nessa altura do campeonato aí, esse festival, a música em si já perdeu a graça. Quem tiver que tocar lá, o festival que tiver que ser, eu acho que a graça tá mesmo na catástrofe. A turma tá curtindo realmente com o seu tele pra lá e ficar, e aí, velho, será que vai ter um vendaval? A água, me disseram que ano passado teve uma tempestade de areia e tal. Aí a turma deve ficar nessa vibe mesmo, porque não é possível não. Eu queria ser justo aqui, porque eu botei nossa querida Cecília aí na berlinda em relação ao depoimento dela sobre o fumo, mas eu quero também convocar nossa querida Diana Moura, né? Que tem nos abandonado, mas até onde eu sei também vem fumando direitinho, né? Então eu queria convocá-la aqui também para dar o seu depoimento, saber como é que está a sua relação com o cigarro, como é que tá isso. Até nossos ouvintes querem saber. Tem alguma dica, né? Vamos lá. Ô Will, essa fumante do Brownie aí é do Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Ela. Não, Cerejo, o Opa, tudo bom, na verdade, é um filtro que eu botei na voz de Cecília, que é um filtro que mostra como sua voz vai ser daqui a 30 anos. É brincadeira, é não. Pois é, quero fazer aqui meu depoimento de quem anda com fumantes, né? Claro que elas me respeitam muito e respeitam a todos, né? Fumando nos ambientes onde são permitidos e sempre respeitando quem está ao redor, mas são pessoas que eu amo, né? Minha irmã de coração, minha comadre maravilhosa, e que eu quero que continuem vivas, né? Por longos e longos anos. Então, por mim, ela parava essa porra logo, mas sabendo que não é possível, vamos fazer pressão mesmo e fazer passar vergonha, né? Que é o que a gente pode aqui no podcast. Parem de fumar suas bostas. E eu acho engraçado essa galera que diz assim, não, eu fumo não, só fumo em... Faz de cereja aí, essa mentira de só fumo em condições específicas, só quando eu tô bebendo, não sei o quê. Aí tem gente que fala, não, só fumo quando eu vou cagar. Já vi isso de verdade. Gente que diz que cagar fumando é uma maravilha. Aí tem outro que diz que só fuma quando tá, sei lá, vendo futebol, não sei o esquema. Eu sei que uma vez, talvez no meu primeiro estágio da minha vida, numa agência de publicidade, tinha uma menina que fumava pra caralho. Meu irmão, era outro estagiário que revezava comigo, né? Era um de manhã, um de tarde. A menina fumava que só a porra, devia ter, sei lá, 19, 20 anos. Aí, uma vez, um cara chamou ela pra conversar e disse, olha, a fumaça é o resíduo do seu prazer, que é fumar. Eu gosto de cerveja, o resíduo do meu prazer é xixi. Você ia gostar que eu fizesse xixi em você, assim como você joga fumaça na gente?
Aí a menina olhou pro cara e fez, a depender do contexto, talvez. Assim mesmo o cara ficou todo errado, velho. Porque é isso, né? Tem o Golden Shower aí, né? Até o xixi tem seus aficionados, mas eu acho que fumaça de cigarro não tem, não. Não tem ninguém que fique com tesão assim com outra pessoa cuspindo fumaça de cigarro. Eu acho só, né? Eu acho. Pô, a menina botou furando no cara aí, viu? Tirou o cara de tempo, hein? A bicha é sagaz. Gostei dessa estagiária aí. E eu, bicho, eu fumava muito pra cagar. Pra cagar era uma beleza. Sempre quando eu fumava, né? Depois que eu comecei a parar em diversos momentos. E tô parando ainda. Mas assim, eu fumava muito. Eu lembro de um dia que eu tava com vontade de cagar. Aí eu desci, na época que de lá tinha um posto, um Ipiranga. Não, na época um Teixá, quando tive na Ipiranga. Aí eu fui comprar cigarro pra poder cagar. E eu tava me cagando. Veja você, como o vício domina as pessoas. É um zumbi, é um Walking Dead da cagada com cigarro. Mas o meu caso é fato mesmo, velho. Eu realmente, desde a época que eu me considerava realmente fumante, eu tinha muito poucos vícios ligados ao cigarro, a não ser a cerveja, realmente. Você pode ver aí com Cecília ou com Diana, até tu mesmo tu deve lembrar, porque existiam muitas situações em que eu não fumava realmente, durante o dia inteiro, a semana inteira. Chegava na sexta-feira, abria uma cervejinha. O problema é se eu bebesse tipo quarta, quinta, sexta, aí eu ia fumar. Como às vezes tinha aquelas farras da gente de sábado, que eu fumava uma carteira no sábado, porque tava bebendo o dia todo, sabe? Aí meu problema era realmente esse, assim. Agora esses vícios de almoçou, fumar, jantou, fumar, cagar, fumar, sabe? Tá triste, fuma, tá feliz, fuma, bebe água, fuma. Como é minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma fumante da porra. Eu não tenho, realmente. E hoje o que eu tô dizendo é exatamente isso. Eu descobri que eu gosto de locais, assim, situações e rituais que cabem no cigarro. Eu até hoje adoro o narguilé. O problema é que eu não tenho mais. Acho que o meu tá na casa de Gabriela. Mas eu adorava o ritual de fazer o narguilé, chamar uma galera pra fumar o narguilé e tal, essências diferentes, tal, não sei o quê. Porque eu sempre gostei mais do ritual. E não da situação só da fumaça pra dentro e pra fora mesmo, não. Aí, eu acho que eu achei a minha moderação nessa história aí. É verdade, pô. É verdade. Rapaz, Cereja, eu me lembrei agora de uma história com o narguilé. Que bicho, foi pesado. Eu era solteiro ainda, morava em outro apartamento aqui. Já namorava com Carla, mas a gente não era casado. Aí eu tinha um narguilé que eu usava pra fumar massa, né, com a galera. Aí nesse dia a gente fez um festinho lá em casa. Carla chamou o pessoal do escritório dela. Aí chegou um estagiário, 18 para 19 anos, bem novinho. A gente devia ter 25, 26 anos, tudo novo também. Aí eu botei lá, vamos lá, vamos botar pra torar. Aí botei lá um fumo forte pra caralho, botei um rachixizinho, um cocô de cobra lá, aquele negócio tudo, vamos botar pra torar hoje. Aí em vez de botar água dentro, de botar água naquele recipiente, né, botei vodka, invenção, né, invenção de gente jovem. Vamos botar pra torar. Aí passei lá, todo mundo fumou, e esse menino fumou também, esse menino nunca tinha fumado. Eu acho, não sei se avisaram ele que era um fumo mais forte. Eu sei que o menino botou pra passar mal dentro de casa do apartamento, e apagou, e levantou e dá banho na criança, e levanta e vomita, isso aqui. Acabou dormindo lá, tiveram que ligar pra mãe do menino. Eu digo, pelo amor de Deus, passará e nunca mais eu faço isso, senhor. Pronto, de lá pra cá acho que eu aposentei o narguilé, fiquei com trauma. Meu narguilé, eu botava uma vodkazinha também. Já fiz experiência também ali com uísque. Mas eu não botava a parte de cima, era só a essência normal mesmo. Não botava coisa não, porque aí é a overdose. Mas com a bebidinha e com a essência já dava um baratinho bom, viu? Pois pra mim, narguilé está no top 3 piores ideias da humanidade, juntamente com sauna e incenso. Meu irmão, passo longe. Concordo com a sauna. O restante eu discordo. O narguilé eu não fumo mais, mas tenho nada contra. E o incenso, velho, dependendo do momento, feito a estagiária falou aí, dependendo do momento até o Golden Shower tá valendo. Também não gosto de sauna nem de incenso. Mas o narguilé é bom demais, pô. O narguilé é bom, pra quem gosta de fumaça é bom demais, porque o narguilé foi uma fumaça do caralho. E como já dizia a banda Ed, quem não gosta de fumaça, minha querida, não entende de bebida. Ai, nessa vida, eu já caí na desgraça. Porra, sauna é bom demais, bicho. O problema da sauna, assim, é companhia, né, velho? Você tem que estar bem, né? Tem que ter um bom companheiro na sauna, senão realmente aí vale pra qualquer coisa na vida, né, velho? Rapaz, depois dessa mensagem de Fred, eu só tenho uma coisa pra comentar. Ai, que gostoso! Bem, já que estamos sendo soberanamente ignorados por Diana Moura e Cecília Meira, só me resta agora a dica da sexta, né? Bem, já que hoje é sexta-feira, né? Tenho que dar minha dica da semana e eu vou ficar no mais do mesmo, porque minha dica da semana é outro livro da minha nova obsessão, né?
nem tão nova assim, já é um pouco antiga, que é o escritor chileno Roberto Bolanhos. Dessa feita, eu li o livro dele chamado Monsieur Pain. Monsieur Pain, que acho que é um dos primeiros romances dele. Ele escreveu esse livro, eu até falo aqui no preâmbulo, ele escreveu em 84, mas só foi publicado 10 anos depois, em 94, um ano depois da publicação de A Pista de Gelo, que foi a minha dica da semana passada. Pronto, nesse livro Monsieur Pain, ele se passa na Paris pré-guerra, pré-segunda guerra, né, em 1938. E ele narra a história desse cara, que é Monsieur Pain, que é um veterano da Primeira Guerra, que vive em Paris, meio decrépito lá, se envolve num negócio meio de curandeiros, né? Ele pratica acupuntura e outras ciências ocultas. Ele se envolveu também com mesmerismo, né? Que ele virou meio que discípulo do alemão Franz Mesmer. Inclusive, a abertura do livro, ele cita a revelação mesmérica de Edgar Allan Poe. E pronto, e esse cara, Monsieur Pain, se envolve aí numa trama. Ele é procurado por uma senhora para curar um sul-americano que está sofrendo por uma crise mortal de soluço. Veja você que coincidência. Pois é. Aí ele se envolve numa trama que vira um enredo bem estrambólico, né? O livro é bom, mas não é um dos melhores de Bolanhos. Eu acho que é porque também foi escrito no começo da carreira dele. É um romance curto, 180 páginas, né? Não tem aquela profundidade que ele tem em outros livros de Bolanhos, mas vale a pena a leitura. Dá para se entreter bem. E o melhor do livro, para mim, é o que ele chama no final do livro, depois que ele termina, né, a história, ele faz um epílogo de vozes. O epílogo de vozes, ele pega assim, os personagens do livro, nem os principais, ele pega alguns que são secundários mesmo. Tipo, ele pega um porteiro de um cabaré, que aparece só em metade de uma página do livro, e conta a história do cara, como o cara terminou, sabe, depois do enredo, até a morte dele. Então ele vai pegando os personagens, até um personagem obscuro, e vai contando a história dos caras, das pessoas. Eu achei isso genial. O exercício do escritor, né, de se aprofundar naquele personagem, mesmo um personagem pequeno, no livro ele vai lá e aprofunda. Então é isso. Minha dica da semana é mais um livro de Roberto Bolanhos, Monsieur Pain. Pronto, um dos exemplos desse epílogo de vozes ao qual me referi, né, Bolanhos fala de uma personagem chamada Marcelle Renault. E ele termina assim a história dela, vê. Madame Renault enfrentou a guerra e a morte de Blockman com uma interesse surpreendente. Em 1944, conseguiu trabalho de secretária na empresa de roupas femininas Duplex & Friends, onde conheceria seu segundo marido, um dos modistas da firma, com quem se casou em 1947. Não teve filhos. Sua vida, no entanto, foi intensa e feliz. Em 1955, enviuvou pela segunda vez. Não teve outras núpcias, mas amantes ocasionais. Até se aposentar, trabalhou na Duplex & Friends, onde colheu sucessos e amigos. Às vezes recordava a juventude e chorava, lágrimas de uma velha perplexa ante o desfile de imagens incompreensíveis, tais como o rosto do seu primeiro marido, a chuva, o sol, os cafés do Quartier Latin, Pierre Pain, um poeta de quem nunca leu um só verso, a ternura das velhas amigas, as lacunas de qualquer história, lacunas que com os anos vão diminuindo, vão se estreitando, vão sendo menos importantes, menos lacunas e mais desertos. Morreu de um ataque cardíaco enquanto lia um livro de viagens. Bem, queridos ouvintes, eu fui aqui abandonado aqui no podcast, nesse episódio dessa semana. A galera não quer trabalhar, tá nem aí. Deixou pra lá mesmo, abandonaram. Foram embora. Então, para não deixar vocês aqui, né, sem muito conteúdo, eu vou trazer outra dica, né, bicho? Outra dica do Gordinho, que ontem à noite, livre das amarras do álcool, ficou em casa assistindo filme. E eu assisti um filme legal pra caralho, que é o novo filme de Wes Anderson. É sempre esse homem fatal, a família Anderson botando pra fuder. O Wes Anderson vocês conhecem, né? Então não tem muito o que dizer. Eu gosto da estética, aquela estética peculiar dele, única. Gosto geralmente da forma como ele conduz a narrativa, né? Da maneira como ele leva a história, né? Com muito depoimento da parte, contando a história detalhada dos personagens. E eu gostei pra caralho. É a história de um magnata vivido por Benício del Toro, sempre botando para fuder nas atuações. Esse magnata está sendo ameaçado de morte e estão tentando matar ele. Ele sofreu simplesmente 6 acidentes de avião, mas não morre.
E aí ele resolve deixar como herdeira a única filha dele, mulher, que tá para virar freira. A partir daí começam a querer sabotar os negócios dele, e aí o enredo estrambólico, cheio de ator conhecido, né? Como sempre, que o Wes Anderson faz, a turma gosta de fazer o filme dele. Então tem Tom Hanks, tem aquele cara de Breaking Bad, que eu esqueci o nome agora. Tem Cumberbatch. Porra, gente pra caralho. E aí o enredo é bem doidão, assim, não é o melhor de Wes Anderson, né? Não é um Hotel Budapeste. Até o Asteroid City, que é o filme anterior, eu achei melhor. Mas vale a pena ver, é divertido. Tá na plataforma da Claro TV, a módicos R$14. Tem que pagar para ver por enquanto, que é um filme até recente, né? Desse ano, no começo do ano, eu acho. Então é isso. Wes Anderson, O Esquema Fenício é o nome do filme. E agora, lamentavelmente, eu trago para vocês o quadro Moral! Quem você não sabia que estava vivo? E estou falando agora de Luiz Fernando Veríssimo, o grande escritor gaúcho. Eita! Escritor de contos, de crônicas. Foi colunista de jornal há muitos anos, né? Fernando Veríssimo era filho de um grande escritor também, Érico Veríssimo, não sei se vocês lembram dele, né? Que escreveu Olhai os Lírios do Campo. E Luiz Fernando Veríssimo foi um cara que eu adorava ler quando eu era adolescente, cara. Eu descobri aquele livro dele, né? Comédia da Vida Privada, que até depois virou série de TV. E eu adorava ler. Até hoje eu tenho um exemplar todo fodido aqui na minha biblioteca. Tem vários livros dele também. Tem um livro de crônicas dele sobre futebol que eu acho genial, chamado A Eterna Privação do Zagueiro Absoluto. Tem um romance dele que eu também acho muito bom, O Clube dos Anjos. Não sei se você já ouviu falar desse livro. É um livro sobre gula, né, de uma série chamada Sete Pecados Capitais, que até aquele... É a Casa dos Burditos de... Porra, esqueci o nome do cara, o baiano lá de Itaparica. Puta que pariu, o maconha tá comendo nem com o meu juízo mesmo. Bem, mas esse livro dele é muito legal, sobre gula. Tem até uma adaptação para o cinema, mas não ficou muito legal, não. E tantos outros livros de crônica. Tem um livro de crônicas sobre política, que é Comédia da Vida Pública, também muito bom. Então, eu tava velhinho já, 88 anos, né? Então, tava internado já uma data. Sofrendo, teve AVC aí uns anos atrás, tava com Parkinson. Então, meio que tava na hora já dele ir embora para outra dimensão. Mas fica o registro aí, grande escritor, Luiz Fernando Veríssimo, morreu. Quem você não sabia que estava vivo. E o nome do escritor que eu estava procurando era João Ubaldo Ribeiro, que escreveu A Casa dos Burditos, entre tantas e tantas outras coisas, que participou com Luiz Fernando dessa coletânea aí chamada Os Sete Pecados Capitais. Luiz Fernando escreveu sobre gula e ele escreveu sobre luxúria, com A Casa dos Burditos, que é um livro muito bom também. Tá, outra dica é pra vocês. E já que eu permaneço sozinho aqui nesse episódio do podcast, eu vou passar o sábado aqui, já que eu tô desocupado sem beber, passar o sábado lendo para vocês trecho de Luiz Fernando Veríssimo, nosso mais recente falecido. Jorge Luiz Borges, atravessando as estepes geladas no trem, sente que duas pessoas entram no seu compartimento. Quem são vocês? Pergunta. Ítalo Calvino, identifica-se um. Vladimir Nabokov, identifica-se o outro. Mas vocês estão mortos, exclama Borges. E você pensa que está realmente atravessando as estepes geladas no trem? Pergunta Calvino. Descanse, diz Nabokov. Vai ser uma longa noite. Temos muita coisa para contar. Desmoronou uma ponte de gelo no Himalaia. No mesmo instante, dentro de sua cozinha, no rio, abrindo uma lata de pêssego em caldas, Marisa sentiu uma leve inquietação, como se alguma coisa tivesse acabado em sua vida. Não existe qualquer relação conhecida entre os dois fatos. Maria José casou com José Maria, que também era de Itumbiara, e também gostava de excursionismo. Mas não foram as coincidências que a atraíram, foi uma certa fascinação intelectual. José Maria foi o primeiro homem que Maria José conheceu que usava outrocim. Usava errado, mas isso Maria José nunca descobriu, e foram muito felizes. Obrigada sempre, amigo, por ser esse farol de poesia no nosso grupo. Uma pena a perda aí de Luiz Fernando Veríssimo, que já vinha, né, sofrendo, teve um AVC em 2021, então, enfim, né, não era uma vida mais plena. E é isso, né? A vida acaba, infelizmente. E tem pessoas incríveis que se vão, mas que bom que ele deixou
uma obra vasta e incrível pra gente, né? E que é eterna. Isso ninguém muda. Beijos a todos. Estou por fora desse podcast, não consegui ouvir nada. Mas é isso. Vamos em frente, ninguém se entrega. Meu nome é Estevão. Como todos os homens, sou 80% água salgada. Mas já desisti de puxar dessas profundezas qualquer besta simbólica. Como a própria baleia, vivo de pequenos peixes da superfície, que pouco significam, mas alimentam. Vida, tome nota, é o nome que se dá à passagem de ainda não ter idade para não ter mais idade. Às vezes eu me pego pensando no que vou ser quando crescer e me dou conta de como minhas opções diminuíram. Não tenho mais idade para ser nada. Só me animam quando escolhem um novo papa. E todos nas listas de prováveis candidatos estão perto dos 80. Ser papa é uma das poucas coisas que ainda posso aspirar. Mas não sou nem cardeal. Aliás, nem religioso. Oi, criançada! No episódio dessa semana, nós vimos que a solidão é um sentimento subjetivo e doloroso de isolamento, desconexão social e falta de pertencimento, mesmo você estando na presença de outros seres humanos. Por isso, lembre-se sempre, é melhor estar sozinho do que estar devendo um agiota. Estamos encerrando. Logo nos veremos de novo. Obrigado pela presença de todos. Nós gostamos de vocês. No próximo tem mais. O podcast Conversando Água reserva-se ao direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro Participação da Pessoa Ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.